Na mais épica das batalhas bíblicas, uma história lendária emerge, na qual um anjo, dotado de poderes divinos, enfrenta uma imensa horda de 185 mil soldados humanos. Este anjo desceu dos céus com uma missão divina: proteger um reino ameaçado pela invasão de um exército incontável. Hoje eu vou contar todos os detalhes desta impressionante história bíblica. Por isso, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e fique conosco até o final do vídeo. Tudo começa no reinado do rei Ezequias, no antigo reino de Judá. O rei Ezequias era filho do rei Acás e assumiu o trono de Judá com a idade de 25 anos. De acordo com a Bíblia, seu reinado durou cerca de 29 anos. Assumindo o trono em um período tumultuado, Ezequias surge como um dos líderes mais virtuosos e reformistas da história bíblica. Ele empreendeu uma série de reformas religiosas e políticas que buscaram restaurar a adoração ao Deus de Israel e eliminar a idolatria que havia se espalhado pela nação. A purificação do templo durante o governo do rei Ezequias foi um evento crucial na história de Judá. Em meio à decadência espiritual, Ezequias convocou sacerdotes e levitas que removeram ídolos e impurezas do templo, devolvendo-lhe sua santidade. O culto foi reiniciado com a celebração solene da Páscoa e a oferta abundante de sacrifícios. Esse processo marcou a renovação da aliança com Deus e simbolizou a restauração da fé e da devoção em Judá, consolidando a liderança espiritual e reformista de Ezequias. Aqui vale mencionar uma história curiosa e emblemática que remonta a tempos do êxodo do povo de Israel, conforme registrado no livro de Números da Bíblia. Durante essa jornada no deserto, o povo de Israel enfrentou uma praga de serpentes venenosas que os acometeu como um castigo divino. Desesperados, eles clamaram por ajuda, e Deus instruiu Moisés a criar uma serpente de bronze e erguê-la em um poste. Aqueles que fossem mordidos pelas serpentes e olhassem para a serpente de bronze seriam curados. Essa narrativa levanta questões intrigantes sobre a relação entre a fé, a obediência e a cura divina, ao mesmo tempo em que simboliza a importância da confiança em Deus em tempos de aflição. A serpente de bronze, erguida por Moisés, tornou-se um símbolo duradouro de cura e salvação, reforçando a mensagem de que, em meio às adversidades, a fé e a obediência podem ser instrumentos poderosos de cura e redenção. Esse fenômeno de objetos religiosos ou históricos se tornarem objetos de adoração é conhecido como culto a relíquias ou adoração de ícones e aconteceu ao longo do tempo em diversas culturas e religiões. No entanto, é importante notar que, de acordo com a narrativa bíblica, a serpente de bronze foi originalmente criada por Moisés sob a orientação de Deus como um meio de cura e não com a intenção de ser adorada. Por causa dessa adoração excessiva à serpente, o rei Ezequias tomou medidas drásticas. De acordo com a Bíblia, em Reis 18, versículo 4, Ezequias implementou uma ação para remover a estátua. E ele removeu os altos, quebrou as estátuas, destruiu os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Ezequias tomou a decisão de destruir a serpente de bronze porque as pessoas haviam começado a adorá-la como um ídolo, queimando incenso e atribuindo a ela um culto indevido. Isso estava em contradição com os princípios religiosos do monoteísmo e a proibição de adoração de ídolos estabelecida na lei de Moisés. Essa ação demonstrava seu compromisso com a pureza da fé e seu desejo de manter a adoração centrada em Deus, em vez de em objetos ou ídolos. Além disso, de medidas religiosas, Ezequias também realizou reformas políticas importantes. Ele liderou o povo de Judá em um período de resistência contra a ameaça assíria. A relação entre o rei Ezequias de Judá e o rei Senaqueribe da Assíria é marcada por conflito e tensão, registrada na Bíblia e em inscrições históricas da época.
No contexto histórico, Senaqueribe foi um rei assírio que governou entre 705 a 681 a.C. Durante seu reinado, a Assíria era uma potência regional dominante, que estava envolvida em várias campanhas militares na região, incluindo incursões na região de Judá. O exército assírio era uma das forças militares mais poderosas e temidas do mundo antigo, conhecida por sua disciplina, organização e eficácia. Preocupado com a situação, o rei Ezequias de Judá tentou inicialmente buscar uma solução diplomática e negociar com o rei Senaqueribe da Assíria para evitar um conflito direto. A narrativa bíblica e inscrições históricas fornecem detalhes sobre essas tentativas de negociação. De acordo com a Bíblia, no livro de Reis, Ezequias enviou mensageiros ao rei Senaqueribe em busca de paz, concordando em pagar um tributo em troca de não ser invadido. Então Senaqueribe, rei da Assíria, marchou contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem a Senaqueribe, rei da Assíria, em Laquis, dizendo: "Pequei, abandona-me, farei tudo o que me impuseres." O rei da Assíria inicialmente impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. No entanto, Senaqueribe não estava satisfeito com os termos oferecidos e decidiu invadir Judá de qualquer maneira. Isso resultou na situação de cerco a Jerusalém, onde Ezequias ficaram sem escapatória. Ezequias, diante da rejeição de suas tentativas de paz, ao saber que Senaqueribe havia enviado uma carta ameaçadora à cidade e ao Deus de Israel, ficou profundamente perturbado e angustiado com a situação. Ele recebeu a carta, subiu ao templo e leu-a diante do Senhor. Ao ler a carta que zombava de Deus e ameaçava a destruição de Jerusalém, Ezequias rasgou suas vestes como sinal de luto, pesar e desespero diante da ameaça à Síria. O rasgar das vestes era um gesto comum em muitas culturas antigas, incluindo a judaica, como um sinal de angústia, luto ou arrependimento. Após esse ato, Ezequias buscou a orientação divina e enviou mensageiros ao profeta Isaías em busca de conselhos e orientação sobre como lidar com a situação. O profeta Isaías recebeu uma mensagem de Deus e tranquilizou Ezequias. Isaías proferiu uma profecia que assegurava a proteção divina e a derrota do exército assírio. Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os serviçais do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Ele está transmitindo uma mensagem de confiança e esperança a Ezequias e ao povo de Judá. Ele assegurou ao rei que Deus estava ciente das blasfêmias proferidas por Senaqueribe e das ameaças contra Jerusalém. Isaías profetizou que Deus não permitiria que Senaqueribe alcançasse seu objetivo de destruir a cidade, afirmando que o exército assírio seria derrotado e não conseguiria conquistar Jerusalém. Além disso, Isaías relembrou a Ezequias das promessas de Deus de proteger Judá e garantir a continuidade da linhagem davídica. Ele enfatizou que Jerusalém seria salva devido ao amor e às promessas de Deus a Davi. Para fortalecer a fé de Ezequias, Isaías ofereceu um sinal miraculoso como prova da veracidade de suas palavras. Ele disse que, como sinal, a sombra no relógio de Acás retrocederia 10 graus. Conforme registrado na Bíblia, esse sinal realmente aconteceu, demonstrando o poder e a autoridade de Deus. A mensagem de Isaías trouxe conforto e esperança a Ezequias e ao povo de Judá em um momento de grande angústia, solidificando sua confiança na proteção divina. Ezequias, então, expressou sua fé em Deus e suplicou ao Senhor que ouvisse suas orações e interviesse em prol de Jerusalém. Ele apelou para que Deus protegesse a cidade e demonstrasse seu poder para que todos os reinos da terra soubessem que o Senhor era o Deus Supremo. O resultado desse episódio é que Deus respondeu à fé e à oração de Ezequias. De acordo com a Bíblia,
Após as orações do rei Ezequias e a mensagem de conforto do profeta Isaías, Deus interveio de maneira sobrenatural para proteger Jerusalém. Isso é relatado em Reis 19, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Em uma única noite, um anjo do Senhor foi enviado e infligiu uma grande destruição no acampamento do exército assírio, resultando na morte de 185.000 soldados. A ação do anjo é descrita como sendo de tal magnitude que o exército assírio foi completamente derrotado. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como esse evento sobrenatural ocorreu, ele é apresentado como um ato divino de intervenção para proteger Jerusalém e seu povo. A história destaca a crença na proteção divina e a importância da fé em momentos de grande perigo. A reação das pessoas no dia seguinte foi de grande choque e surpresa diante da destruição do exército assírio. O povo de Jerusalém e seus líderes, incluindo o rei Ezequias, ficaram aliviados e agradecidos por terem sido protegidos de uma ameaça tão iminente e destrutiva. Eles reconheceram o poder de Deus e a intervenção divina como a razão pela qual estavam seguros. De acordo com registros históricos e inscrições assírias, o rei Senaqueribe da Assíria conseguiu fugir após a derrota de seu exército durante o cerco a Jerusalém. Apesar da derrota significativa e das perdas substanciais em suas forças, Senaqueribe sobreviveu e continuou a governar o Império Assírio por algum tempo após esse evento, embora sua tentativa de conquistar Jerusalém tenha sido mal sucedida. O relato da morte do rei Senaqueribe da Assíria não é encontrado na Bíblia, mas é mencionado em registros históricos assírios. De acordo com esses registros, a morte de Senaqueribe ocorreu de uma forma violenta e trágica. Senaqueribe foi assassinado no ano 681 a.C., em circunstâncias que não estão totalmente esclarecidas. De acordo com inscrições assírias, seu filho Assaradão conspirou contra ele e o assassinou. As razões para o assassinato variam nas diferentes fontes históricas, mas é possível que tenha sido uma luta pelo poder dentro da família real. A derrota do exército assírio, que era considerado invencível, destaca como a arrogância humana e a confiança excessiva na força militar podem ser frustradas por ações divinas. Ela nos ensina que mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus pode intervir e mudar o curso dos acontecimentos em favor de seu povo e nos mostra a importância da humildade diante de Deus. Já Ezequias continuou a adorar o Deus de Israel e promover reformas religiosas no reino. Além disso, ele fortificou as defesas de Jerusalém e expandiu a infraestrutura da cidade, construindo uma nova muralha exterior chamada Muralha de Siloé, para fortalecer ainda mais a cidade contra possíveis ameaças. No entanto, Ezequias enfrentou alguns desafios de saúde durante seu reinado, conforme registrado na Bíblia. Ele ficou doente e quase morreu. Foi que novamente Ezequias expressou sua fé em Deus e suplicou ao Senhor que ouvisse suas orações. Em resposta, Deus o curou e lhe concedeu mais 15 anos de vida, conforme registrado no livro de Isaías 38. Ezequias faleceu após um reinado que durou cerca de 29 anos, por volta de 686 a.C., e foi sucedido por seu filho Manassés, que, ao contrário de seu pai, governou de maneira menos piedosa e introduziu a idolatria em Judá. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.